Bom dia, meu Brasil! Meio-dia e 36, horário de Brasília. Vamos juntos para mais vídeos aqui. Hoje eu vou postar dois vídeos, um sobre a final da NFC, outro sobre arbitragem nos dois jogos, tá? Esse exclusivo para os membros Like Plus, então clica aqui embaixo para se inscrever e também para assinar o canal. E vamos juntos aí falar sobre a final da NFC. Amanhã tem vencedores e perdedores, tem exagero ou fato, tem um monte de coisa importante aí vindo nessa semana. O exagero ou fato, vencedores e perdedores, eu falo mais da final da NFC. Vamos falar da final da NFC neste vídeo aqui, nesta segunda-feira. E o vídeo não poderia ser outro para além do Brock Purdy. Ah, mas você está menosprezando o Philadelphia. Pelo amor de Deus, vocês devem se lembrar que eu falei na transmissão de Giants e Eagles que os Eagles, para mim, eram o melhor time da NFC. E o título da minha prévia no Pro Football para esse jogo é que o Brock Purdy iria enfrentar o chefão da NFC. E acho que vocês devem se recordar também que o duelo principal dessa partida, para mim, era a pressão de Filadélfia contra o Brock Purdy. Infelizmente, no primeiro quarto, veio a pressão. O Haason Reddick fez um jogo excepcional, estará nos vencedores amanhã, certamente. O Reddick fez um jogo excepcional, conseguiu pressionar o Brock Purdy e veio o fumble e a lesão do Purdy. Dava para o Purdy voltar, porque pode ser que na cabeça de alguém passe, putz, mas o Mahomes jogou lesionado, ele voltou para o jogo contra Jacksonville, por que o Purdy não aconteceu a mesma coisa? Porque é diferente, né? Uma coisa é o tornozelo, outra é o braço para um quarterback. Tem reports depois dizendo que o Brock Purdy falou que estava sentindo choques no braço. A coisa estava grave, não era tão simples assim. Não foi uma lesão tão simples, foi um contato bem forte por parte do Reddick. Contato legal, mas contato forte. A jogada teve impacto aí. E aí saiu o Brock Purdy e entrou o Josh Johnson, que é um veterano que está na NFL desde 2008, pulando de galho em galho, de time em time. E caiu bastante a produção do ataque. Mas muito. E o título do vídeo é esse. É na ausência que a gente dá valor. O Brock Purdy é um quarterback top 5? Não acho que ele seja o top 5. Mas o Brock Purdy é um quarterback competente. É um quarterback nota 8, pelo menos. Ele sim ganhou jogos para São Francisco neste ano. Por exemplo, a partida contra os Raiders. O segundo tempo contra Seattle foi muito forte, independente das jardas após a recepção terem ajudado. Ele colocou a bola para os recebedores fazerem as jogadas. Então o encaixe dele com São Francisco foi muito bom. Talvez o encaixe dele com outros times não fosse tão bom assim. Mas em São Francisco deu match. Né? E eu acho que toda panela tem sua tampa, vamos dizer assim. Quem que é o Brock Purdy? O Brock Purdy, para mim, é um Jimmy Garoppolo muito melhorado. Por quê? Ele não tem as ferramentas físicas do Trey Lance, por exemplo, ou do Pat Mahomes, ou do Josh Allen. Mas ele tem aquela questão da precisão de curta distância e ele tem algo diferente de muitos quarterbacks da liga, que é, quando a jogada desmonta, ele consegue estender. Isso é raro. Isso é aquele tchan, aquele samba-lelê, aquele diferencial mesmo que os quarterbacks precisam ter para serem bem-sucedidos. E é importante falar que São Francisco chegou nessa sequência de vitórias e na final da conferência também por conta do Brock Purdy. Isso é algo até que o Fred Warner mencionou. Então a gente não pode colocar tudo na conta da defesa, que era a melhor da NFL, ou das jardas após a recepção. Brock Purdy teve sim merecimento e fez parte desse processo. Para mim, ele roda o sistema de São Francisco melhor que o Jimmy Garoppolo. Eu mencionei isso algumas vezes para vocês. E também, para mim, ele deveria começar o ano estando saudável como titular. E o Trey Lance não precisa ser mandado embora agora, ser trocado nem nada, porque dificilmente vai rolar um momento poderoso chefão de alguém fazer uma oferta que São Francisco não pode recusar. Ninguém vai dar duas primeiras rodadas pelo Trey Lance, ou até talvez uma primeira rodada. Mantém ele lá, os dois em contrato de calor, tá tudo certo, vê o que acontece, não precisa se apressar em relação a isso. Então, o que aconteceu ontem? A gente viu o Brock Purdy sendo machucado no primeiro quarto, o ataque de São Francisco desmoronou com o Josh Johnson, o que é a prova que não é qualquer um que se eu pegar aqui na esquina, uma pessoa que está passando aqui e colocar no ataque de São Francisco só porque é um ataque muito bom com muitas peças, o negócio vai funcionar. Não é bem assim. Se colocar eu lá como quarterback, não vai funcionar, com certeza não vai funcionar. Mas, ou você que está assistindo, você gostaria de ser quarterback de São Francisco 49ers nesse jogo? Eu acho que não. Por quê? Eu entendo e tenho empatia por você, torcedor de São Francisco, que pode estar imaginando, se o Brock Purdy tivesse jogado, nós teríamos ganhado. Eu não acho que seria o caso, honestamente. E não por conta do Brock Purdy, mas porque a linha ofensiva de São Francisco estava sendo totalmente dominada, mesmo com o Brock Purdy em jogo. Com o Josh Johnson, obviamente, a situação ficou ainda mais delicada, porque a defesa fica mais agressiva, não respeita o fundo do campo, e aí a pressão acabou aumentando. Mas com o Brock Purdy, eu fui ver aqui os números do NFL Next Gen Stats, a pressão estava bastante alta, tanto que naquela jogada aconteceu o fumble, e com o Josh Johnson a pressão chegou a 73%. Então,
eu sinceramente não via um duelo muito favorável para São Francisco nesse aspecto. A gente nunca vai saber, no final das contas, se o Brock Purdy tivesse jogado o jogo inteiro, o que teria acontecido. Mas não é só a ausência do Brock Purdy, porque a gente acaba tirando todo o mérito da melhor campanha da NFL, um time que merece chegar ao Super Bowl. Philadelphia foi lá e fez o seu. Philadelphia fez 31 pontos na melhor defesa da liga. Ah, mas eles tiveram campo curto, teve turnover, etc. Sim, eu entendo, eu concordo. Mas Philadelphia soube finalizar campanhas. Isso é muito importante. E Philadelphia conseguiu correr bem com a bola, usando de argumentos táticos ali, por exemplo, corridas para o weak side para fugir do Nick Bosa, eu mencionei isso na transmissão, e tem o seu mérito. E conseguiu correr bem com a bola, especialmente com Gainwell, a partir do segundo quarto, contra a melhor defesa da liga contra o jogo terrestre, que estava jogando muito bem até aquele momento. E houve faltas, muitas faltas, e corretamente marcadas, a maior parte delas, não todas, mas a maior parte delas, a defesa de São Francisco, que acabou perdendo a cabeça no segundo tempo. Então a gente não pode falar, na minha humilde visão, que Filadélfia só classificou, só vai para o Super Bowl, só foi campeão da NFC porque o Brock Purdy machucou. Foi um fator? É óbvio que foi um fator, não tem como negar isso, que sim, foi um fator. Mas a linha defensiva de Filadélfia dominou a linha ofensiva de São Francisco enquanto o Purdy estava em campo, ainda mais quando o Josh Johnson entrou, e aí a coisa foi pro buraco de vez. Infelizmente, isso faz parte do jogo. E, assim, não torci nem para um time, nem para o outro. Quem conhece meu caráter sabe disso. Não tem por que eu fazer isso. Afinal de contas, eu quero um jogo competitivo. Eu vou usar uma frase do EV, aqui um beijo para ele, inclusive. Eu torço pelo meu trabalho, eu torço por jogos competitivos e eu torço por prorrogação, eu torço para ter um jogo como o Chiefs e Bills do ano passado, por exemplo. Foi o melhor jogo que eu já assisti de NFL na vida e disparado o melhor jogo que eu já comentei. Eu não quero blowouts, mas se acontecer uma lavada, eu tenho que dar o mérito para o time que conseguiu executá-la. Agora, e é uma pena, porque, cara, gente, a final de conferência é minha última transmissão em cada temporada. Como vocês sabem, eu não comento Super Bowl. E eu tinha mais de 20 páginas de informação para usar nesse jogo. Vocês devem ter percebido que eu falei da questão da blitz contra o Jalen Hurts, que a defesa até estava conseguindo fazer bem, essas corridas pro lado pro lado fraco da linha, sem o tight end, o weak side, mencionei também. Tinha tanta coisa para falar, e basicamente quando o Brock Purdy machuca e o jogo começa a implodir, eu rasgo metade das minhas anotações. Então, assim, a gente torce pelo nosso trabalho, acima de tudo, e por jogos competitivos e divertidos, né? Porque a NFL tem esse diferencial. O futebol aqui no Brasil, geralmente a gente assiste jogos do nosso time. É difícil, você que está assistindo, torce pro Corinthians, ligar e assistir um jogo do Campeonato Mineiro para ver o Cruzeiro jogar contra o América. Muito difícil. Assim como nos Estados Unidos é difícil um cara que torce pros Yankees assistir Seattle Mariners e Los Angeles Angels. Sim, tem que ser muito, muito fã de beisebol. No futebol americano, a gente costuma assistir todos os jogos porque a temporada é curta, etc. É diferente. Então, eu acho que para quem não torce nem para Philadelphia nem para São Francisco, fica um pouco murcha a partida. E para a gente que está comentando o jogo, trabalhando, infelizmente também. Agora sim, vamos ver a ressonância magnética que vai acontecer em relação ao Brock Purdy, torcendo pelo melhor, torcendo para que não haja rompimento de ligamento. É uma lesão que acontece no beisebol com arremessadores, falando no beisebol, mas no beisebol costuma haver a cirurgia, a Tommy John, a famosa Tommy John, porque existe mais estresse nos lançamentos, etc. No futebol americano, isso não acontece tanto. Vamos torcer pelo melhor cenário possível para o Brock Purdy, para que ele volte saudável para a próxima temporada, tá bom? Mas para arredondar, não acho que Philadelphia venceu só porque o Brock Purdy machucou. Sim, foi o principal fator. Não dá para ter certeza que São Francisco venceria se o Brock Purdy tivesse jogado. E o mais importante de tudo, o principal duelo do jogo foi vencido por Philadelphia. Os dois principais, na verdade. O seu jogo terrestre conseguiu infiltrar na defesa terrestre de São Francisco, e a gente está falando de um dos melhores jogos terrestres da liga, que quebrou o recorde de touchdowns corridos da história da NFL com 38, contra a melhor defesa terrestre da NFL, e a talentosa linha ofensiva de São Francisco fez um bom trabalho neste ano, sofreu muito com esse front de Filadélfia, que teve 70 sacks na temporada. Então, sim, houve mérito, houve merecimento por parte de Filadélfia, tá bom? Fizemos o que podíamos. Vou fazer um vídeo agora sobre arbitragem, especialmente sobre o segundo jogo, mas também tem coisa para falar do primeiro, porque a arbitragem perdeu o controle da primeira partida. Foi um dia muito ruim para a arbitragem da NFL. Esse vídeo só para os membros Like Plus. Então clica aqui embaixo, assina e eu te espero, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima.